No cimo da colina fica o castelo de Tilmont. Durante 200 anos, nenhum inimigo foi capaz de o conquistar. Um rapaz chama uma rapariga com uma vassoura na mão para ver a beleza do castelo. Esta não se importa. Vivem lá nobres ricos, onde não há lugar para pobres como eles. O jovem admite timidamente que a sua nova dissertação sobre golems lhe pode valer uma promoção. E, se isso acontecer, poderá comprar-lhes uma casa perto do castelo. Com essas palavras, o rapaz pega na rapariga pelas mãos e pede Catarina. É este o seu nome, em casamento, prometendo fazê-la a pessoa mais feliz do mundo. Ela limita-se a sorrir e, colocando os dedos nos lábios do amante, diz que ele, Simon, devia primeiro arranjar uma promoção. Ambos estão felizes, e o futuro parece tão risonho e sem nuvens. No entanto, mais tarde, o jovem descobre que a sua dissertação foi apropriada por um mago mais velho. O duque promete recompensá-lo generosamente pela sua descoberta. O duque lembra também o mago do seu pedido. Os guardas levam Catarina até eles. A menina mal consegue ficar de pé. É claro que se recusou a ripostar, e por isso foi espancada. O ancião diz com cáustico pesar que, embora a rapariga tenha um rosto bonito, é de origem humilde. Se não fosse por isso, ela teria vivido uma vida completamente diferente. Vendo que o amor da sua vida está prestes a tornar-se escravo do duque, privando-os da felicidade partilhada, Simon não consegue aguentar mais. Gritando, ataca os dois homens. Именно с ними мужчина направлялся заключить переговоры. Но похоже, что именно они и устроили эту засаду. Следующей его мыслью было о том, что необходимо любой ценой защитить его мастера, который находился в полоске. Depois desta brincadeira, o jovem foi trancado numa masmorra. Ratos corriam à sua volta. Simon tenta comer um dos ratos para sobreviver. Os guardas, que o veem, troçam dele abertamente. Neste estado, nenhum mago pode fazer nada contra eles. Um deles aconselha Simon a ajudar a invocar o golem. Por isso será perdoado pelo crime. Mas o segundo guarda comenta que o jovem enlouqueceu depois de a namorada se ter suicidado, recusando-se a ter relações com o duque. Ao saírem, os guardas reparam que há um número invulgar de ratos hoje. Todos parecem estar à espera de alguma coisa. Sem pensar duas vezes, um deles trespassa o rato com a sua lança, querendo verificar o que se passava. No entanto, rapidamente se arrepende das suas ações quando vê um pentagrama brilhante na barriga do animal. O prisioneiro, por sua vez, desenhou um pentagrama semelhante no chão da sua cela com sangue. Ao ver o brilho, o segundo guarda corre para ele, ordenando-lhe que pare imediatamente. Simon apenas se ri, dizendo que está apenas a começar. Pedindo desculpa mental a Catarina pela sua fraqueza anterior, ativa o pentagrama juntamente com os ratos parados nos seus cantos. No segundo seguinte, há uma poderosa explosão, e um enorme golem semelhante a um rato surge no lugar dos ratos. Simon percebe, sem emoção, que os guardas têm a mesma expressão de choque que Catarina tinha naquele dia. A enorme criatura mata o guarda com um golpe da sua pata com garras. Ao passar pelos cadáveres das pessoas que matou, o jovem chega à conclusão de que o sentido da sua existência é vingar-se do mundo pelo que fez. Simon promete à sua amada que, tendo recebido força e poder, vai mudar tudo. Ele vai então até o mago mais velho. O velho amaldiçoa-o pelo fato de ele, um servo de Deus, se ter envolvido com forças obscuras e demônios. Mas o jovem aflito não se importa. Ele mata o seu mentor. Então o duque, que desejava Catarina, também morre. Antes de morrer, disse que iria realizar qualquer desejo de Simon. Mas ninguém pode trazer a rapariga de volta à vida. Мужчина в ханбоке назвал ее госпожой Дианой. Его голос был полон переживаний. Но девушка заверила, что все в порядке, e волноваться за нее не стоит. O exército liderado por Simon, agora chamado Rei Demônio, trouxe uma destruição sem precedentes às terras do Império Artan. Matou muitas pessoas e varreu vários reinos e ducados da face da terra. O herói Lacan, perante um exército de cavaleiros, faz um discurso inflamado, prometendo que matarão hoje o Rei Demônio para salvar não só as suas famílias, mas o mundo inteiro. Certa vez, Catarina correu para Simon e contou-lhe a notícia que ouvira. A mão de uma criança tinha sido cortada por roubar pão. A menina ficou indignada com o que os nobres estavam a fazer, uma vez que as pessoas das classes mais baixas não escolhiam quem iriam nascer. Simon pede-lhe que fale mais baixo, caso alguém o ouça, e depois expressa o pensamento retórico de que talvez no futuro cheguem dias em que as pessoas viverão em igualdade. No entanto,
A menina responde que não podem ficar de braços cruzados. Devem começar por si próprios e mudar o mundo hoje. Caso contrário, os seus filhos sofrerão como eles. Ao saber das crianças, o mágico deixa os livros cair no chão, envergonhado. Afinal, ele e a Catarina ainda nem sequer são casados. Ao ver a reação do amante, a rapariga apenas sorri em tom de brincadeira, dizendo que provavelmente ninguém, para além dela, casaria com um jovem tão tímido. Seimon, que se tornou o Rei Demônio, está em frente ao seu castelo e diz solenemente que o mundo que ele e Catarina sonharam está prestes a tornar-se realidade. Em frente a ele está Lacan, com seu exército. Jura por Deus que o mago responderá pelos seus crimes contra a humanidade. Tais palavras fazem Seimon rir. Ele não teme a Deus, e a justiça com que o ameaçam não existe neste mundo. Mas Lacan não reage à zombaria do inimigo. O cavaleiro avança para a batalha, liderando o seu exército. O rei demônio continua a criticar os ideais dos seus adversários, afirmando que no dia em que Catarina morreu, a retidão também morreu. Convocando um exército inteiro de golems, pretende mostrar ao inimigo que, neste mundo, só a força importa. Enraivecido, Lacan mata facilmente o enorme monstro com um só golpe. O jovem apercebe-se, horrorizado, que foi graças a ele que o reino da Líbia, para o qual enviara inúmeros exércitos de golems, não sucumbiu. Após uma longa batalha, apenas os dois se mantiveram de pé em todo o campo de batalha. O cavaleiro loiro brandiu a espada de duas mãos contra o mago ajoelhado. Percebendo que a morte é inevitável, Seymour amaldiçoa Lacan e toda a sua família. Vão sofrer por não lhe permitirem estabelecer o novo mundo com que ele e Catarina sonhavam. No segundo seguinte, a cabeça do rei demônio cai dos seus ombros com um único golpe da sua espada. Nos últimos segundos da sua vida, Simon recorda-se de si próprio e de Catarina. O casal beija-se e a rapariga confessa o seu amor e que, enquanto seu amado sorrir, estiver vivo e bem, será feliz. Tudo fica escuro, mas em vez da morte esperada, o jovem encontra-se são e salvo na cama. Não compreende por que é que a sua cabeça ainda está sobre os ombros. Não reconhece o rico quarto em que acordou, e o enorme retrato de Lacan pendurado à sua frente deixa-o ainda mais chocado. Uma voz surge da porta. Um homem mais velho, de bigode e monóculo, chama Seimon por senhor, e este exclama que finalmente recuperou o juízo. Correndo para abraçar o jovem, o homem, aparentemente um criado, diz que já não acreditava que ele voltasse a si. O senhor não acordava há 2 semanas. Entretanto, Seimon não o reconhece, o que choca o servo, e este cai no chão. O homem chega à conclusão de que o seu mestre deve ter perdido a memória. Então, para seu grande horror, o mordomo diz-lhe que o jovem é herdeiro da família de Lacan, do Império Barroco, e também descendente do herói de Lacan, falecido há 500 anos, Luc de Lacan. Não querendo acreditar que já passaram 500 anos, nem que é descendente do seu pior inimigo, o jovem sai a correr do quarto em pânico. Gritando que tudo isto é um disparate, acaba na varanda e rapidamente fica em silêncio. No pátio da mansão, vê um enorme objeto, com vários metros de comprimento, semelhante à armadura de um cavaleiro. A personagem principal pergunta ao servo que veio ter com ele e se apresentou como Gantz o que é. Ele responde que um gigante, uma arma de 2 pernas, surge diante deles. Foram criados em parte com base na ciência e em parte com base na magia de invocação de golems. No entanto, ao contrário destes últimos, que são controlados remotamente, o cavaleiro é controlado internamente por um piloto humano. O jovem fica encantado com tal invenção, pois é uma arma ideal que protege o seu dono por dentro e tem maior velocidade e reação do que um golem. Он вспомнил, как однажды давно Диана ворвалась в его кабинет с этим цветком. Девушка была безумно рада, что он наконец-то зацвел. Incapaz de pensar em algo melhor, o jovem decide embebedar-se por causa da tristeza, mas mesmo assim, um criado assustado corre para ele. Seimon, no corpo de Luc de Lacan, diz com um sorriso que, como é descendente do próprio Lacan, nada lhe acontecerá. Mas depois destas palavras, cai imediatamente de joelhos devido a uma forte sensação de fraqueza. Gans explica ao jovem que supostamente perdeu a memória, que o seu mestre está amaldiçoado e, por isso, deve ser mais cuidadoso consigo e com o seu corpo. O servo recorda ao protagonista que a sua família foi amaldiçoada pelo rei demônio e que o próprio Lacan morreu subitamente após aquela batalha. Simon dá uma palmada na própria testa, envergonhado. Afinal, ele soltou esta maldição no calor do momento e não pensou seriamente em amaldiçoar Lacan. Ao refugiar-se na biblioteca, encontra uma lenda que descreve uma batalha entre o rei demônio
e o guerreiro Lacan. Antes da sua morte, o rei demônio terá lançado uma maldição sobre o guerreiro, provocando a morte de toda a sua linhagem ainda jovem. O sujeito está descontente porque os historiadores supostamente viraram tudo de pernas para o ar, e ele não lançou nenhuma maldição. Simon admite a sua derrota, mas permanece um mistério para ele porque renasceu naquele corpo específico. Sente-se extremamente envergonhado perante Catarina, pois não conseguiu estabelecer uma nova ordem, e o mundo provavelmente tornou-se ainda mais corrupto nos últimos 500 anos. O antigo rei demônio decide encontrar os seus seguidores. Depois de descobrir que já não havia qualquer vestígio da existência do rei demônio em todo este tempo, muito menos dos seus seguidores, Simon pegou novamente na garrafa. As suas pernas enroscam-se e o jovem cai no chão. Deitado no chão, chora por não ter conseguido nada para Catarina e criar um mundo onde todos fossem iguais. Distrai-se de mais autoflagelação por gritos vindos da rua. Uma voz desconhecida tenta gritar com ele. Он рассказал, что они с его возлюбленной заставили расцвести эти цветы. Но когда она умерла, то цветы тоже завяли. Однако по какой-то причине несколько дней назад цветы возродились. Segundo o homem, Luc de Lacan pediu-lhe 30.000 pesos emprestados para desenvolver a mina no ano passado, mas nunca pagou o empréstimo. A paciência do chefe dos comerciantes está a esgotar-se. Os criados de Lacan, liderados por Gans, parados diante dele, tentam argumentar com Alon. O jovem cavalheiro não se sente bem e deve procurá-lo da próxima vez. Percebendo que Lacan, mais uma vez, não iria pagar a sua dívida, o Sr. Dering faz uma oferta para lhe vender um dos gigantes, acrescentando que a oferta é supostamente muito lucrativa. Supostamente não vale nem 30.000. Estas palavras enfurecem o comandante da guarda, Rogers, um homem de meia-idade barbudo. Existem apenas 3 gigantes, e são necessários para proteger o território da família. O capitão anuncia furioso que o gigante só será vendido pelo seu cadáver. Um homem baixo e careca, o contabilista Dixon, sugere timidamente aumentar os impostos temporariamente para pagar a dívida. Gans é veementemente contra esta opção. Os 3 homens iniciam uma discussão acesa, cada um defendendo o seu ponto de vista. Vendo que a proposta tinha chegado a um beco sem saída, e percebendo que tomar a propriedade de outra pessoa não lhe renderia nenhuma boa fama, Alon sugere outra opção, apontando novamente o dedo ao gigante. O comandante Rogers queria voltar a explodir de raiva, pensando que a conversa era novamente sobre o gigante, mas Alon acalma-o. Não precisa dele, mas sim da torre mágica que está atrás dele. A comitiva de Lacan está na dúvida. Abdicar da torre parece melhor do que perder a proteção. No passado era uma atração turística, supostamente por causa de uma maldição. Mas agora, já ninguém lá vai há muito tempo. Com horror, o protagonista percebe que o herói Lacan construiu a sua propriedade no local do seu castelo, e que estamos a falar de uma torre mágica que outrora lhe pertencia. Embora o lar de Simon estivesse longe do castelo abandonado, onde a torre do rei demônio seria mais tarde localizada, ele e Catarina vieram para este lugar para sonhar. Segundo o comerciante, como o terreno em redor da torre pertence a Alon, ao adquiri-lo, poderá transformar o local anteriormente esquecido novamente num marco, e assim impulsionar a economia da região. Os servos de Lacan consideram estes argumentos lógicos e concordam em assinar o contrato e transferir a torre para a posse do comerciante da guilda. Mas um Simon enfurecido intervém nas negociações. Ao ver o jovem cavalheiro, Gans teme que possa voltar a prejudicar a sua saúde. Alon cumprimenta o jovem. As negociações com os vassalos foram bem-sucedidas, e agora só falta a assinatura de Luc de Lacan para que a torre do rei demônio fique sob o controle de um novo proprietário. No entanto, não quer ouvir nada sobre a venda da torre, porque ela significa muito para ele. O protagonista acusa o senhor. Derem de comprar terras perto da propriedade de Lacan e, sob o pretexto do turismo, de querer estabelecer aí o seu povo e de ganhar poder na região. Assustado com a raiva do jovem, não era nada como foi descrito. Alon, querendo sair vitorioso da disputa, tenta convencer o seu interlocutor de que não tem outra alternativa senão vender-lhe a torre, uma vez que a família de Lacan não tem meios para pagar as suas dívidas. Num acesso de emoção, Simon promete que pagará ao comerciante toda a dívida, juntamente com juros, no prazo de 10 dias, e depois expulsá-lo-á da sua propriedade. O homem assustado sai rapidamente na sua carruagem juntamente com os mercenários, ameaçando com consequências se a família de Lacan não cumprir a sua palavra.
Os criados ficam agradavelmente surpreendidos com as palavras do seu senhor, porque o jovem não só foi capaz de descobrir os planos insidiosos do comerciante, como também defendeu a honra da sua dinastia. O comandante Rogers, com lágrimas nos olhos, admite que nunca pensou que o jovem cavalheiro estivesse tão preocupado com o destino da propriedade, e, na sua feroz recusa, viu o rosto do próprio herói Lacan, o fundador da família. Esta reação emocional só deixa o protagonista ainda mais irritado. Se dependesse dele, voltaria a tornar-se o rei demônio por causa de pessoas como eles. Gantz, por sua vez, está interessado em saber como é que o protagonista planeia pagar uma quantia tão grande. Por 30.000 pesos, pode comprar 10.000 sacos de trigo ou um gigante novinho em folha do último modelo. Ao que a personagem principal responde que, se não tem nenhuma boa ideia, então devem afastar-se e observar em silêncio enquanto ele resolve todos os seus problemas. No entanto, depois de examinar a sua propriedade, Seymour chega à conclusão decepcionante de que as finanças da família de Lacan estão em péssimas condições. A mansão está literalmente a cair de velho e precisa de ser reparada. O jovem questiona-se como é que a dinastia que derrotou o rei demônio pode ser tão pobre. Acusa os servos de provavelmente roubarem todo o dinheiro do tesouro. Gantz rapidamente assegura ao seu mestre que não é bem assim. Após Lacan derrotar o rei demônio, recebeu o título de marquês e uma bela propriedade no sul do reino da Líbia. Mas depressa o duque Baroque desencadeou uma rebelião. Lacan tentou resistir e restaurar a justiça, mas foi derrotado por causa da maldição. Após o sucedido, o antigo herói foi destituído do seu título e exilado para os arredores do reino, onde morreu subitamente. A família de Lacan só conseguiu sobreviver durante 500 anos, graças à dedicação dos seus membros, cada um dos quais estava pronto a arriscar tudo pela honra da sua família. Mas por causa da maldição, por mais que tentassem, todos os seus esforços foram em vão. A honrada família do herói, que um dia salvou o mundo das trevas, caiu na pobreza. O próprio Luc de Lacan tinha entrado em coma algumas semanas antes, numa tentativa semelhante de restaurar a honra da família. Depois de terminar a história, o mordomo promete que fará de tudo, até dar a própria vida, para pagar a dívida. Когда Уильям пришел в себя, то обнаружил, что находиться в тесном помещении, напоминающем карету. No dia seguinte, para incrível horror e consternação de todos os criados, a estátua do herói Lacan, que outrora se encontrava na praça da propriedade, desaparece. Enquanto todos estão distraídos com o desaparecimento da estátua, Gantz tenta animadamente encontrar Luke no meio da multidão. O guarda, que veio a correr, trouxe consigo mais notícias. Juntamente com a estátua de Lacan, um dos cavaleiros da sua guarnição tinha desaparecido. Talvez o inimigo o tivesse emboscado. O mordomo imagina que o jovem cavalheiro está a tramar alguma, mas não consegue alcançá-lo gritando. Entretanto, uma carroça puxada por 2 cavalos passa pela floresta. A personagem principal está sentada na carroça, e ao seu lado está uma estátua de Lacan. O motorista pergunta timidamente se pode fazer uma pergunta ao cavalheiro, mas o protagonista, novamente com uma garrafa de álcool na mão, está interessado na identidade do motorista. O homem recorda modestamente que se chama Philippe e que é um dos cavaleiros da família de Lacan. Philippe quer lembrar ao jovem que a estátua tem uma história de 500 anos. Mesmo que a derretam, não conseguirão obter o valor total necessário para essa obter. Из разбирай кареты вышел молодой мужчина с серебряными волосами, бормочущий себе под нос что-то о том, что, похоже, он попал на лес центральных равнин. O cavaleiro inicialmente acalma quando descobre que estão a agir de acordo com algum plano. Mas o protagonista diz imediatamente que planeia ganhar o dinheiro que vai ganhar com a venda da estátua nos jogos de azar. Ao ouvir isto, Philip trava a carroça de repente e manifesta a sua preocupação. Não gosta do plano. Nunca concordaria com algo do gênero. O cavaleiro sugere que o jovem cavalheiro regresse antes que seja tarde demais. Simon explica que esta é uma má ideia, porque se quando regressarem à mansão, descobrirem que ele cortou a estátua do herói de Lacan por causa de um jogo de azar, será castigado. O protagonista acrescenta que pessoalmente não enfrentará um castigo severo, uma vez que é uma criança, mas Philip estará em apuros. Será provavelmente despedido e expulso da mansão por aceitar participar nesta arriscada empreitada. O cocheiro compreende que o jovem cavalheiro o colocou numa situação desesperada. Não tem outra escolha senão ajudar o herdeiro de Lacan no seu arriscado empreendimento. Philippe percebe que Luc de Lacan mudou muito desde que acordou do coma e se tornou um verdadeiro demônio.
Passado algum tempo, os dois rapazes chegam a um porto, onde são transferidos de uma carroça para um navio e partem numa longa viagem com a estátua. O destino final da viagem é a cidade de La Mer. Ao chegar, o protagonista já está a anoitecer e as ruas brilham à luz de inúmeras lanternas. Philip e Simon conseguem vender a estátua, embora por um preço baixo para os padrões do cavaleiro. O jovem ordena ao seu servo que lhe mostre o caminho para o estabelecimento de jogo. O protagonista recorda que na sua vida passada, este local era desabitado devido a Kraken, que aterrorizava as águas próximas. Mas com o desenvolvimento da magia e da tecnologia, La Mer tornou-se um local popular para os comerciantes e tem vindo a mudar e a desenvolver-se constantemente desde então. É hoje a segunda maior região de todo o Império. Естественно, Ульям ничего не понял из произнесенного, хотя и догадался, что его благодарили. Затем он решил сообщить главе, что не понимает его речи. Ainda antes de entrar na sala, Philip está entusiasmado com o jogo que se avizinha e não compreende como é que o jovem cavalheiro mantém tanta calma e indiferença. Mas a personagem principal garante-lhe que o mais importante no jogo é a sua atitude e abordagem aos negócios. Passa algum tempo, Simon perde outra aposta no baralho. De cada lado dele estão duas belas raparigas, cujos rostos demonstram compaixão pelo jovem. Parece que a sorte o abandonou hoje. Simon fica sem fichas para o jogo e ordena a Philip que troque todo o dinheiro restante por elas, apesar dos protestos deste último. Ignorando as lágrimas do seu cavaleiro, o protagonista coloca todo o seu dinheiro em jogo e vai até ao fim. Olhando para as suas cartas, o adversário festeja. Tem um full house e parece que ganhou. O homem já tinha embolsado o prêmio quando Simon o interrompeu subitamente. Descobriu-se que tinha um Royal Flush, que é uma combinação vencedora. A personagem principal sorri e diz que a beleza do póquer está nas reviravoltas inesperadas. Philip chora de felicidade e ao perceber que todos os riscos valeram a pena. Mas o opositor nem quer ouvir nada. Acusa o jovem de ter ganho injustamente. Aliás, Simon não se surpreende com a reação. Durante todo este tempo, sabia que as raparigas ao seu lado lhe contavam as cartas secretamente. O protagonista adivinhou desde o início que as pessoas à volta da mesa de jogo estavam a trabalhar para o adversário. Fingindo ser um perdedor, Simon atrasou o jogo para poder tocar em cada carta e deixar uma marca de mana nas mesmas. Um mago que consiga comandar golems não tem qualquer problema em manipular cartas com mana. O jovem pede ao adversário que se renda e admita a derrota no jogo. Mas em vez disso, os espectadores reunidos à sua volta, os capangas do homem, sacam das armas e correm para atacar. Antes que Simon possa fazer alguma coisa, Felipe saca da espada. O cavaleiro lida facilmente com todos os ofensores e depois aponta a espada ao vigarista. Ao ameaçar o único herdeiro da família Lacan, cometeu um erro terrível, pelo qual pode pagar com a sua vida. Ao amanhecer, os dois heróis saem do estabelecimento de jogo com um saco cheio de dinheiro. O cavaleiro conta que, numa noite, receberam talvez mais de 10.000 pesos, um terço do valor total necessário. Поэтому он поторопил главу гильдии ответить поскорее на его вопрос, активировав ЦИ. Это напугало Эдмунда настолько, что про себя он обозвал Уильяма сумасшедшим. Felipe sugere outra forma de ganhar dinheiro: apostar na arena onde os gigantes lutam entre si. Simon já estava intrigado por gigantes. Por isso concorda e ordena ao cavaleiro que lhe mostre o caminho. Antes de entrarem na arena, de repente testemunham uma cena horrível. Dois guardas estão a pontapear uma criança pequena, dizendo que não devia estar ali. O protagonista recorda a sua vida passada. Algumas coisas não mudaram em 500 anos. Ele queria intervir, mas uma rapariga aparece atrás dele e ordena aos guardas que parem. A rapariga desconhecida fica indignada com o sucedido. Que direito têm eles de bater na criança? Ela também merece proteção. Olhando para ela, Simon reconhece-a como Catarina e congela de choque. Entretanto, os guardas explicam que estão a agir apenas sob ordens do conde, pois a população da cidade está indignada com o número de refugiados. E a jovem aponta para si. Se ser refugiada é uma violação da lei, então ela, a princesa do Reino do Volga, deveria ser punida em primeiro lugar, uma vez que ela própria era refugiada. Enquanto a princesa discute com os guardas, Simon pergunta a Philip se a conhece. Este último acena com a cabeça. A princesa reina é amplamente conhecida tanto no Reino do Volga
como fora dele, pelo seu cuidado com as pessoas de origem humilde. Mas apenas ruínas permanecem da sua casa. O protagonista fica surpreendido. Tem a certeza de que vê a sua amada de uma vida passada à sua frente, e supõe que talvez ela também tenha renascido com ele. Enquanto o jovem tenta perceber o que se está a passar, os guardas agarram Reina rudemente pelo braço, ordenando-lhe que não interfira no trabalho deles, caso contrário também será castigada. Тогда он снова обратился к мальчику. Он поинтересовался, как того зовут и где, по его мнению, они находятся в данный момент. В центральных равнинах или в лесу? Agora é a vez da rapariga puxar o estranho para o lado. Pede-lhe para parar de lutar e agarra-lhe a mão. Philip lida com o segundo guarda, que estava prestes a atacar o jovem pelas costas, ameaçando-o com uma faca. Resmungando, o homem pega no parceiro pelo braço e vai-se embora. Chamando a rapariga de Catarina, o protagonista corre para ela com pedidos de desculpa, querendo saber se está tudo bem com ela. No entanto, Reina fica assustada com tal reação e pede ao estranho que não se aproxime dela e da criança. O personagem principal tenta apresentar-se. Parece que Catarina não o reconheceu porque ele parece diferente na sua nova vida. Mas a princesa interrompe rudemente o jovem. Não sabe quem é Catarina e acredita que o uso da força não distingue Simon dos guardas que acabaram de espancar a criança. Enquanto Philip desculpabiliza o seu mestre, o jovem recorda quantos anos sofreu na solidão, sabendo que Catarina não podia ser trazida de volta. E agora rendeu-se às emoções simplesmente porque conheceu uma rapariga parecida com ela. O mordomo da princesa reina, Victor, aparece na rua a gritar. Procurava por toda a parte a sua senhora, que desapareceu apesar de negócios importantes. Ao ver dois estranhos perto dela, pede-lhes que não se aproximem e incomodem a princesa. Chateado, Simon ignora as palavras do mordomo e repreende Reina por não lhe agradecer a ajuda, pois fez uma boa ação e salvou-a dos guardas. Sem esperar pela resposta, vira-se e caminha em direção à arena com Philip. Enquanto isso, na arena, a luta entre os gigantes está ao rubro. Dois rapazes passam apertados pelas pessoas cativadas pelo espetáculo и sentam-se nos bancos dos espectadores. Ульяму нужно было остаться одному, чтобы удостовериться, что эта другая чистая энергия отличается от той, что была на центральных равнинах. No entanto, sendo um mágico talentoso, o protagonista vê facilmente o fluxo de mana nos corpos dos participantes e assim determina qual deles é mais forte. O cavaleiro acredita que qualquer um pode prever o próximo combate. Sting, que tem apenas uma vitória em 9 batalhas, e Savage, que perdeu apenas 2 em 30 combates, vão defrontar-se na arena. Mas depois de apenas olhar para os seus adversários, Simon ordena a Philip que aposte em Sting, para a grande surpresa do cavaleiro. A luta começa. Sting defende com sucesso todos os golpes de Savage, apesar das expectativas do público. Savage fica impressionado com a técnica do adversário, mas acredita que Sting não é páreo para ele. Desferindo um golpe devastador com a sua arma, decepa o braço do gigante. Simon fica confuso e não percebe por que é que o piloto de Sting nunca usou o mana que tem em abundância. Elevando-se sobre o adversário, Savage troça da sua fraqueza e prepara-se para desferir o golpe final. Philip entra em pânico. Apostaram tudo em Sting e parece que não vão conseguir nada. Os machados de Savage caem com tudo, mas batem no chão. Sting desapareceu, tão depressa desviou o golpe. O adversário admite que cedeu de propósito, pois nos primeiros 30 segundos da partida, os espectadores podem alterar as suas apostas. Passado esse tempo, já não tem motivos para atrasar a batalha. Com a ajuda de um feitiço de explosão de fogo, incinera literalmente o selvagem. Enquanto o estádio celebra a vitória do azarão, Simon não consegue acreditar que o gigante tenha usado magia mesmo à frente dos seus olhos. Philip, sem qualquer surpresa, explica que muito provavelmente Karen, a piloto de Sting, é uma cavaleira rúnica e estava a esconder isso para aumentar a parada. No entanto, não é isso que incomoda Simon, mas sim o facto de que isso é impossível sem o uso de magia negra. Afinal, ele inventou pessoalmente esta magia como o Rei Demônio. Tentando descobrir como é possível, a personagem principal e o seu cavaleiro vão até o hangar onde gigantes estão a ser reparados e preparados para duelos. No hangar, encontram novamente a princesa reina e o seu mordomo, que repreende a sua senhora por ter aceite duelar com o gigante de um certo conde, apesar do gigante da sua família, Mir, estar em más condições. A rapariga responde que o duelo é a única forma de salvar os refugiados da fome, mesmo que perca e tenha de casar com ele.
Vitor, no entanto, fica indignado com tal resposta. Reina está pronta a sacrificar-se a si e ao seu futuro, pelo bem dos outros sem hesitar. Mas quem cuidará dela? Simon, ainda perturbado pelo encontro anterior, vira-se e começa a sair do hangar. Mas ouve as palavras de um mecânico que trabalha no hangar. Acredita que Reina se está a vender como escrava e que o conde é um homem cruel que já ameaçou os refugiados. Sem a ajuda da princesa, espera-os um destino pouco invejável. O mecânico pede à rapariga que ouça as palavras do seu mordomo, porque o gigante é claramente inferior em características ao gigante do Conde Monarque, mesmo que substituam a pedra de mana por uma nova. A princesa Reina começa a chorar amargamente. Compreende tudo, mas não consegue desistir sem tentar desafiar o conde. Quem, senão ela, defenderá os fracos? A personagem principal intervém na conversa. Quer oferecer a sua ajuda e ver o que está errado com o gigante. Victor bloqueia o caminho sacando da espada. Encontram este jovem com muita frequência nos últimos tempos. Acredita que é um assassino enviado pelo conde. Reina baixa a espada do seu servo. Ela pede desculpa a Luke pela reação do seu mordomo e implora por ajuda, em lágrimas. Simon passa por eles em direção ao gigante, olhando-o atentamente. O mecânico, que assiste a isto, revira os olhos. Reparar gigantes, ser um mago de aço, é uma profissão, e algum outro nobre que pensa que é o mais inteligente não conseguirá dar conta desta tarefa. Philip coloca a mão no ombro do mecânico e oferece-se para apostar 1000 pesos que o seu mestre conseguirá realizar a tarefa. Entretanto, Reina pergunta ao cavaleiro que tipo de faca Luke tem nas mãos e qual a sua relação com a reparação de gigantes. O cavaleiro não tem tempo de responder antes de Simon atingir a palma da mão com a lâmina, cortando-a até sangrar. No segundo seguinte, para espanto de todos os que o rodeiam, invoca um pentagrama mágico com o seu sangue e ordena ao gigante que se levante. A personagem principal recorda o seu passado, como invocou e reviveu enormes e poderosos golems. Os olhos do mundo estão novamente a brilhar. Simon conseguiu repará-los. O gigante de metal está novamente a funcionar, como se nada tivesse acontecido. Enquanto Felipe se regozija e canta odes ao seu mestre, todos os outros olham para Luc de Lacan com incredulidade. Ninguém consegue reviver um cristal mágico morto, e o que ele acabou de fazer é um acontecimento histórico. Затем усадил обеих девушек на землю и попросил закрыть глаза и расслабиться. O cavaleiro estava prestes a defender a honra do seu mestre em batalha, mas o protagonista responde que o mecânico está enganado e que esta é uma técnica mágica que foi passada na família Lacan durante 500 anos e é mantida em segredo. Seja como for, a princesa Reina agradece a Luke pela ajuda. As suas ações salvaram inúmeras vidas. A rapariga também pede desculpa pelo ocorrido. Потребовалось некоторое время, чтобы найти отложенные яйца жуков-убийц в телах девушек. A celebração inicial é interrompida pelo grito de um dos criados da princesa. Pouco antes do duelo, o piloto do mundo, Andrei, fugiu e desapareceu. Já tinha sido visto no acampamento do Conde Monarque. Muito provavelmente, o conde conseguiu atraí-lo para o seu lado. Enquanto isso, o próprio conde janta numa luxuosa sala de jantar. Um criado informa-o que a princesa ficou sem piloto, mas de alguma forma conseguiu reanimar o seu gigante. O conde Monarque, senhor feudal de Lamer, espanca o seu criado. Tinha-lhe relatado anteriormente que o gigante estava fora de serviço. Apesar dos seus apelos para que o perdoasse, o homem ordena-lhe que desapareça da sua vista. Apesar desta notícia, o conde continua confiante em si mesmo. Irá até o fim, até que Reina lhe pertença. O conde Monarque promete que em breve o mundo inteiro saberá do que ele é capaz. Começa o fatídico duelo entre Mir e Aquiles, que pertence ao conde Monarque, que não perdeu uma única vez. Para desgosto dos espectadores, Mir não está à vista. Já estão a exigir o dinheiro de volta pela partida. Vitor não consegue acreditar que Andrei, um vassalo leal, os possa trair tão facilmente. Mas, seja como for, a princesa perdeu o seu único piloto pouco antes da partida, o que a ameaça com um casamento com o conde. A menina já tinha perdido todas as esperanças quando Simon lhe ofereceu novamente ajuda. O cavaleiro aproxima-se do seu mestre hesitante. A sua fé em Luc de Lacan é forte, mas mesmo isso pode estar acima das suas forças. Mas o protagonista tranquiliza-o. Controlar o gigante é canja. Mir aparece na arena. Todos pensavam que tinha fugido de medo. Os espectadores e comentadores estão felizes que a luta vai acontecer. O conde Monarque nem quer acreditar como é que a princesa conseguiu encontrar um piloto em tão pouco tempo. Mesmo que ela tenha encontrado um mercenário,
Como se atreve este a confrontar o conde nas suas próprias terras? Ofegantes, Reina e Victor correm para as bancadas. Chegaram mesmo a tempo da partida começar. A princesa responde que, embora esteja feliz por terem conseguido encontrar um substituto, não está confiante na força do seu gigante, porque Aquiles é muitas vezes maior e mais forte do que Mira. Simon, que apareceu atrás dela, tranquiliza a rapariga dizendo que Philip, embora pareça um tolo, é na verdade um sujeito capaz. É ele quem terá de controlar o gigante neste duelo. Quando vem Mir, alguns riem-se dele, pensando que seria melhor se ele fugisse do campo de batalha, pois parece muito fraco em comparação com o inimigo. O piloto de Aquiles, no entanto, mostra o seu respeito pelo facto de não ter tido medo e ter ido lutar, mas não pretende mostrar pena dele. O gigante enorme abana o braço para atacar. Embora Filipe consiga esquivar-se aos ataques de Aquiles, o inimigo não lhe é inferior em velocidade de reação, apesar do seu tamanho. Aquiles está a ser controlado por um verdadeiro profissional. Mas Filipe conseguiu desviar-se de todos os ataques do inimigo até agora, para a grande surpresa do público. Victor, que assiste ao combate, lamenta que não se possa esquivar aos golpes para sempre, e Mira ainda não conseguiu atacar o inimigo uma única vez. A princesa acalma-o e pede-lhe que acredite no piloto. Правда, это заметили и другие люди в караване. Буквально через минуту возле улья образовалось паломническое столпотворение с просьбой наложить на их фляги охлаждающее заклинание. E o próprio cavaleiro compreende que a sua força não é eterna. Tenta desferir um golpe surpresa em Aquiles, que o está a alcançar. Mas Aquiles não se importa. Animado porque o seu adversário está finalmente a tentar atacá-lo, Aquiles aproveita o momento e tenta desferir um golpe devastador no seu adversário. O pó e a areia sobem no ar. O gigante do Conde Monarch já se prepara para ver o derrotado Mir, mas está diante dele, são e salvo. Há uma aura em torno de Philip. Ele brinca que vai apanhá-la do tio Rogers em casa, mas, pelo bem do jovem mestre, ele tem de mostrar a sua verdadeira força. O piloto de Aquiles fica feliz porque o adversário é tão jovem, mas já tem uma aura poderosa e está ansioso por lutar com um adversário realmente digno. Um enfurecido Conde Monarch liga-lhe por vídeo. Está infeliz porque o seu piloto ainda não consegue lidar com um adversário tão fraco e ameaça-o com consequências se não ganhar o duelo. Это показалось Ульяму очень странным. Он ведь просто заморозил воду, так какой другой вкус у нее? No entanto, um segundo depois, o gigante da princesa Reina dissolve-se novamente no ar. Aquiles perde o braço. Reconhece a técnica extremamente rápida do piloto do mundo. Não é outro senão o mestre da técnica da espada fantasma, o Cavaleiro Negro, outrora campeão absoluto da arena, que desapareceu sem deixar rastro há cerca de 3 anos. Aquiles caiu e as bancadas festejam. O vencedor é o gigante da princesa Reina Mir. Os espectadores gritam o nome do novo campeão em êxtase. Nesse momento, o piloto de Aquiles diz a Philip que nunca pensou voltar a encontrar o Cavaleiro Negro. Há 3 anos já se tinham conhecido na Arena Real. O Cavaleiro Negro responde que aparece onde a sua ajuda é necessária e pede educadamente a Aquiles que não conte o seu segredo a ninguém. Ele concorda. Depois deste duelo, o conde despedi-lo-á de qualquer maneira. O mordomo de Reina começa a chorar de alegria, e a rapariga consola o velho com um sorriso. Olhando para o rosto feliz da princesa, Simon sai do pódio, fez o seu trabalho, ainda para mais agora que precisa de receber o prêmio. Já que apostou em Philip com odds de 21-1, depois de investir todos os 10 mil que ganhara durante a sua estadia em Lamera, a personagem principal ganhou um total de 210 mil pesos. Acontece que ganhar dinheiro era muito fácil. Они носили тяжелые ведра и катки со льдом из складок торговым навесом и вглубь магазина. A rapariga agradece sinceramente a ajuda e lamenta não poder agradecer de forma alguma a Luc de Lacan e ao seu cavaleiro. Simon vira-se para Felipe com uma enorme bolsa de dinheiro ao ombro e diz que não há necessidade disso. O jovem admite que gostaria de ficar aqui mais tempo, mas depois de tudo o que fizeram aqui, é melhor regressar a casa o mais rapidamente possível. Simon aconselha a Reina a fazer o mesmo. O Conde Monarch está provavelmente fora de si de raiva e não vai parar depois de perder. A princesa compreende tudo na perfeição, mas com um sorriso responde que é teimosa e não abandonará o seu povo assim. Esta resposta e a determinação de Reina em ajudar as pessoas impressionam a protagonista. Apertam as mãos, desejam boa sorte um ao outro e esperam que os seus caminhos se voltem a cruzar algum dia. Já no navio, Philip pergunta ao jovem cavalheiro
Por que é que levou consigo 2 mecânicos idiotas do hangar? Молодой мужчина, в принципе, не видел ничего плохого в таком предложении. Но делать все за просто так он не хотел, поэтому он предложил ему разделить доход. Entretanto, Alon Dering está a saquear a propriedade de Lacan, levando de lá móveis e objetos de valor, apesar dos protestos de criados e vassalos, porque em vez de pagar a dívida, Luke de Lacan simplesmente desapareceu numa direção desconhecida. Philip aparece atrás do mercador, apresentando-se como o cavaleiro pessoal de Luke. Alan pergunta-lhe o que está ali a fazer e por que veio sem o seu mestre. Em vez de responder a estas perguntas, Philip conta a Alon que o jovem mestre lhe deu algo, nomeadamente vários baús e caixas cheios de tesouros e moedas de ouro. Dinheiro que Luke lhe devia. O comerciante não consegue acreditar que de Lacan conseguiu devolver o valor total em apenas alguns dias. Isto significa que ele já não pode reivindicar as suas terras. Um confuso Alan oferece-se para ficar na mansão e esperar por Luke de Lacan. No entanto, Philip, ou melhor, o seu jovem mestre, estava preparado para tal reação por parte de Lord Dering. O cavaleiro pega numa carta escrita pela mão de Luke e leia. Na carta, o protagonista faz referência a estatutos e leis. Tendo recebido a sua dívida, Alan já não tem motivos para estar em território estrangeiro. Se o Sr. Dering não deixar imediatamente a propriedade de Lacan, será declarado criminoso e executado. Assustado, o comerciante abandona imediatamente a propriedade e devolve-lhe o ouro. Em vez de gratidão, Felipe encontra a ira dos seus vassalos, que exigem que o cavaleiro lhes diga onde ele e o jovem mestre colocaram a estátua do herói Lacan, e onde, de facto, está o próprio Lucas. Entretanto, a personagem principal regressou à sua torre mágica após 500 anos de ausência. A torre, embora abandonada, é a única coisa que faz lembrar Simon de Catarina e dos dias que passou com ela. Ao chegar à biblioteca, abre uma das portas com um feitiço. Ela abre-se obedientemente para o dono da torre. Para superar a maldição, o protagonista precisa de aumentar o seu mana. Descendo para a masmorra, chega a uma sala onde encontra um recipiente transparente com uma esfera vermelha brilhante. A energia da demônia Hauret. Há 15 anos, Simon, que lutava contra demônios, conheceu uma demônia chamada Hauret. Fica surpreendida por um mago tão jovem ter tanto poder e, impressionada, decide poupar o jovem e até responder a todas as suas perguntas. No entanto, Simon não está com disposição para conversas, chamando a demônia de tagarela. Provoca-a para uma luta. Ela invoca os seus demônios para o atacarem. Mas o futuro rei demônio não chegou de mãos a abanar. Os seus omnipresentes golems invadiram o castelo atrás dele. Após uma longa e cansativa batalha, Simon emerge vitorioso. Antes de morrer, Hauret quer saber o que ele planeia fazer com a energia dela. No entanto, não tem qualquer intenção de responder às suas perguntas. Agora, vários séculos depois, o protagonista planeia absorver a energia da demônia para se tornar mais forte. Não é uma tarefa fácil. Muitas pessoas enlouquecem e transformam-se em monstros tentando obter energia demoníaca. Durante a sua vida, o rei demônio aprendeu uma forma de evitar esse destino. No entanto, tendo se tornado um mago de 9º nível, já não precisava da energia do demônio, pelo que a energia de Hauret permaneceu intocada. Depois de engolir a bola de energia, Simon sente o chão a desvanecer-se sob os seus pés, e o seu corpo é tomado por uma terrível cãibra. O jovem grita de dor. No segundo seguinte, encontra-se entre infinitas dunas de areia sob um vasto céu escarlate. Entrou na dimensão da mente. Não muito longe dele, vê Haure a meditar sozinha. Ela não reconhece o jovem reencarnado. O protagonista, por sua vez, compreende que não será capaz de lidar com a demônia no seu corpo frágil. Assim que Simon disse que tinha vindo para lhe pedir emprestado o poder, Hauret, que tinha reconhecido o seu destruidor, saltou imediatamente para cima dele e começou a estrangulá-lo. A demônia considera uma piada que, tendo regressado passados tantos anos, ele exija o seu poder enquanto está num estado tão miserável. Percebendo que Haure não lhe tocará, pois precisa do seu corpo como fonte de energia, Simon promete-lhe um acordo lucrativo. A demônia solta o pescoço do jovem. Hauret duvida que o protagonista consiga resistir ao seu poder agora. Mas Simon tenta provar que isso é apenas uma vantagem. Se o corpo dele não aguentar, ela pode tomá-lo para si. Estalando os dedos, a rapariga oferece uma opção mais interessante: divertir-se com o corpo dele até que as forças do rei demônio se esgotem.
O corpo do jovem é imediatamente acorrentado de pés e mãos por membros demoníacos sombrios. A protagonista percebe que Aurette está a usar poderes de controlo mental. Ela continua a convencê-lo de que não tem mana e força suficientes para absorver a sua energia. В последнее время это стало любимым его лакомством. Оно готовилось путем смешивания фруктов и льда и придумало его самим. Tendo crescido em tamanho, o sujeito lembra ameaçadoramente a agora pequena e indefesa demônio que atingiu o nono círculo da magia negra e que as técnicas de controlo mental não o conseguem quebrar. Regressando ao seu estado original, ambos respiram fundo. Haurette admite estar impressionada por Simon ter conseguido atingir o nono nível de magia após a sua detenção. Mas a rapariga continua a demonstrar dúvidas. Mesmo com tanto poder, ele não conseguiria mudar o mundo. Mas a personagem principal diz que ainda não acabou. Intrigada pela determinação do seu captor, Haurette aproxima-se dele. Os seus poderes são apenas suficientes para o sétimo nível de magia, pelo que terá de lidar sozinho com a destruição do mundo. Aceitando a promessa de Simon de que iria completar a sua missão, funde-se com ele, dando-lhe força e energia. Regressando à realidade, o protagonista lança primeiro um feitiço. Avalia os seus poderes mágicos atuais no terceiro nível do círculo mágico. Percebendo que Rory pode tomar conta do seu corpo a qualquer momento e que as probabilidades estão do seu lado, Simon quer corresponder às expectativas da demônia que lhe deu o dom. Chegar ao nono nível não será fácil, por isso é preciso esforçar-se. O jovem chega até um grande salão com um círculo de pedras no centro. Durante todos estes 500 anos, o salão esteve vazio durante a sua ausência. Sem perder tempo, como antigamente, o protagonista clama pela ajuda dos seus golems de pedra. Agora ele poderá alcançar o seu objetivo. Entretanto, na mansão em La Mer, o Conde Monarch interroga o piloto de Aquiles, Milon. Он приказал ему не действовать опрометчиво, иначе тот мог унизить их достоинство. Мечник назвал третьего Джастином e извинился. Jurando lealdade a Monarch e temendo pela sua vida, o piloto apressa-se a dizer-lhe que o Mir já foi pilotado pelo famoso Cavaleiro Negro. No entanto, Milon desconhece a sua verdadeira identidade enquanto piloto inimigo. Percebendo que não conseguirá mais nada daquele homem, o conde ordena que o matem, apesar dos seus apelos por misericórdia. Ao sair da sala, o Lorde de Lamer encontra um dos seus agentes. Descobriu que a princesa reina não saiu da cidade, permanecendo com os refugiados. В этот момент появился Эдмунд Ройл и еще раз заявил, что нарушителям спокойствия их гильдия ничего не продает. Furioso, o conde tem de examinar pessoalmente o jovem e verificar se representa uma ameaça aos seus planos. O protagonista está à beira de um precipício e observa o seu domínio. Apesar do grande rio e das terras férteis, a outrora rica terra dos Lacans está a ficar deserta. As pessoas estão a ir embora. Assentamentos inteiros estão a ser abandonados. Sob a ponta da espada, Simon pergunta a Dixon, o contabilista, como é que isto pôde acontecer? Ele, tremendo de medo, jura que a culpa não é dele e que está a fazer tudo o que está ao seu alcance. O jovem cavalheiro responde que, se dependesse dele, o enforcaria publicamente na praça central como exemplo. Mas já tinha descoberto que, devido aos talentos de Dixon, muitas outras famílias ricas e bem-sucedidas estavam prontas para o contratar. E Dixon rejeitou outras ofertas e foi trabalhar para Delacan. As bochechas do contabilista ficaram vermelhas. Não nega que é realmente um profissional da sua área, que sabe ciências matemáticas e sabe resolver problemas. Segundo Simon, é precisamente esse o seu problema. Com estas palavras, empurra o homem incauto para a beira do precipício. Ele rola para baixo, gritando. O personagem principal segue-o habilmente. No sopé do penhasco, Dixon descobre uma favela onde as pessoas estão a gelar, a morrer de fome. O homem não consegue acreditar que sejam moradores do condado. Segundo os seus cálculos, tais bairros de lata não deveriam existir. Simon queixa-se do contabilista por não comunicar diretamente com as pessoas, pois as vidas humanas não podem ser ajustadas a fórmulas. Ameaça o funcionário dizendo que, se não descobrir o motivo da pobreza dos habitantes da cidade, o despedirá. Inspirado e assustado, Dixon corre imediatamente para as pessoas, anunciando que foi enviado pela família de Lacan e que os vai ajudar a organizar tudo. A personagem principal deixa-o sozinho e vai-se embora, pensando que é necessário elevar o nível de vida das pessoas daquela região para se tornarem mais fortes. Entretanto, os restantes servos de Lucas interrogam Felipe.
Estão descontentes por ele ter permitido que o jovem mestre vendesse a estátua do herói de Lacan e causasse uma briga na casa de jogo. O capitão Rogers pergunta a Philip se alguém reconheceu o look de Lacan durante a viagem. Philip, a princípio, responde confiantemente que o seu mestre manteve o seu anonimato, mas depois recorda que o próprio cavaleiro revelou orgulhosamente o seu nome a estranhos. Gans também está muito chateado. A reputação da família Lacan está manchada. E o Conde Monac é um parente afastado do imperador e uma pessoa extremamente vingativa. Pode facilmente invadir o território deles e iniciar uma guerra. Seimon, que ouviu a conversa, intervém. Está irritado porque os servos se preocupam tanto com a sua reputação, ao ponto de fechar os olhos à injustiça e à vilania de outros nobres. Rogers tenta explicar ao jovem mestre que o seu exército é demasiado fraco para enfrentar os outros e que os erros de Luke podem sair-lhe caros. Em vez disso, Simon descarrega no capitão. Será que recebeu realmente o título de cavaleiro por agradar aos aristocratas? E não por coragem e sentido de justiça? Além disso, enquanto os seus vassalos ameaçam a reputação da propriedade, o povo do condado está a morrer de fome e a abandonar estas terras. O personagem principal não pretende tolerar mais e, se alguém não concordar com ele, tem o direito de desistir. Seimon está satisfeito com o desempenho de Philip durante a viagem até Lamer. Pretende considerá-lo como candidato ao posto de capitão dos cavaleiros, substituindo o seu tio Rogers. O jovem cavalheiro sugere resolver esta questão com um duelo entre os dois. O vencedor assumirá o posto de capitão. Philip recusa-se a lutar contra o seu tio e mentor, mas Rogers sorri de volta. Depois de perder a memória, Luke de Lacan não teve oportunidade de ver as capacidades do capitão em ação e vai demonstrá-las com prazer. Следовательно, Ульяму лично нужно было привести в порядок манеры парня. Apesar do nervosismo de Philip, o capitão está claramente sério e prepara-se para sacar da espada. A luta começa e o protagonista percebe o quão nervoso Philip está. O seu tio deve ser muito forte. No entanto, o jovem cavaleiro depressa se recompõe e recarrega com mana. Philip avisa o rival que ficou mais forte do que antes. Zigue-zagueia em torno de Rogers enquanto ataca, tentando desferir um golpe surpresa. O capitão sorri e comenta com aprovação que o sobrinho parece ter realmente melhorado. При попадании её в тело парня произошел импульс, mas Rogers agarra facilmente o seu aluno pelo pescoço, dizendo que ele ainda tem de treinar para se tornar o protetor da família de Lacan. Embora Philip grite que ainda não está pronto para se render, a lâmina do mentor toca-lhe na garganta. O duelo acabou. Ao observar as capacidades do capitão da sua guarda, Simon fica seriamente impressionado com as suas capacidades. Но тот не обратил на них никакого внимания. Его взгляд был прикован к Джастину, который уже пытался подняться на ноги. Simon não consegue acreditar que Philip perdeu para ele tão facilmente. Em sua defesa, o jovem cavaleiro afirma que o seu tio é um dos espadachins mais fortes do continente. No entanto, isto também significa que, se encontrassem um inimigo com uma força tão grande, nem Philip nem Simon seriam capazes de o derrotar. Apesar disso, o jovem cavalheiro diz que Philip deve começar a treinar arduamente, porque quer que o jovem se torne o seu cavaleiro pessoal. Esta confissão faz Philip chorar. Ele promete tornar-se a espada que protegerá o mestre. Simon sorri e convida-o para participar no treino do tio. Olhando para eles, o protagonista pensa que a família de Lacan tem alguns dos melhores guerreiros do mundo e chega à conclusão de que a razão para o estado atual das coisas está noutro lugar. De volta à mansão, Simon ordena que todas as relíquias da família sejam vendidas. Gans fica furioso ao saber disto, pois tal ato é desrespeitoso para com a família de Lacan. O servo exige-lhe uma resposta, mas a resposta é simples. O herói de Lacan morreu há 500 anos. Agora não os pode ajudar de forma alguma. Além disso, por causa de vassalos como Gantz, que se agarram aos velhos costumes, a sua família está agora em declínio. O mordomo tenta argumentar. Não se trata disso, mas da maldição do rei demônio que assombra a sua família. Simon não quer ouvir nada sobre isso. Na sua opinião, os servos estão simplesmente a culpar todos os seus fracassos a uma maldição inexistente. Além disso, planeia superar o seu antepassado, e se Gantz quiser continuar a defender princípios ultrapassados, o protagonista irá certificar-se de que ele já não faz parte da família. Sozinho, Gantz chora. O seu mestre mudou muito e cresceu literalmente nos seus braços. O mordomo vê o motivo de tais mudanças drásticas na maldição do rei demônio e Luke de Lacan tem visitado a sua torre com frequência nos últimos tempos. No corredor, Simon encontra Philip. Este acredita que o cavalheiro é demasiado cruel com Gans.
mas o protagonista apenas ignora. Mudando de assunto, o jovem pergunta ao seu cavaleiro se já concluiu a tarefa. O assustado Philip pede-lhe que fale mais baixo. De repente, Gans ouvirá. Logo ambos chegam a uma masmorra úmida e aproximam-se de uma das celas. Atrás das barras de aço, Simon vê um homem acorrentado. Embora pareça morto, o jovem sente energia a emanar dele. O mago deve ter alcançado pelo menos o quinto círculo, se não mais. Когда он взмахнул подобранной палкой, по округе разошлись волны силы, и тогда снова послышались возгласы о магическом мече. Наполняя палку все большей силой, он направился к троице, забившейся в страхе. Foi por descuido do mago que Luc de Lacan perdera os sentidos, enquanto tentava controlar o gigante. Culpando-se pelo sucedido, o homem declarou uma greve de fome seca, razão pela qual Gans teve de o aprisionar à força nesta masmorra. Simon diz que o mago não tem culpa pelo sucedido e não tem motivos para se autoflagelar, mas tem a certeza que o sucedido poderia ter sido evitado se tivesse estado mais atento. Não se querendo perdoar, o prisioneiro pede para ser punido com todo o rigor da lei. Pegando na espada de Philip, Simon levanta-a para atacar sem mais demoras. Esperando uma morte rápida, o homem fica surpreendido ao descobrir que, em vez da cabeça, o jovem cortou as algemas de aço que o prendiam. O protagonista declara que o mágico é demasiado útil para ser levado. Condena-o à lealdade a Luc de Lacan para o resto dos seus dias, prometendo que, a partir de então, o mágico trabalhará até o limite das suas forças e sonhará com a morte. Depois disso, Philip atira uma bolsa cheia de moedas de ouro para o ex-prisioneiro. A próxima ordem do jovem mestre é pôr a torre mágica em ordem, comprar tomos mágicos e equipamento para reparar os gigantes com o dinheiro que lhe foi dado. O mágico começa a chorar, acreditando que não merece tanta clemência e bondade do jovem mestre. Mas Simon limita-se a estender-lhe a mão com um sorriso, dizendo que este é o seu castigo e que não o perdoará tão facilmente. Caindo de joelhos, o mago jura lealdade, prometendo que Muti, o mago de ferro da família de Lacan, trabalhará durante o resto dos seus dias, na esperança de expiar a sua culpa. Gans estava a ouvir o que estava a acontecer na masmorra. Está impressionado por Luke ter conseguido convencer o mago mais teimoso do mundo, Milt, mas algo o incomoda. Um mês depois, o mordomo observa as mudanças que ocorreram na família de Lacan. Outrora preguiçoso, Philip treina agora com uma diligência invejável. У нынешнего короля Хейзена, Лейерда II, есть младшая сестра, принцесса Дафрин. Граф Слейв сделал предположение, что Лейерд II пообещал ее руку мастеру меча. И если это окажется правдой, то у королевства Хейзен будет два мастера меча, а значит, они будут пытаться расширить свою территорию. Ситуация на континенте получалась такая, что на востоке нация Хейзен собиралась расширяться, на юге торговая нация Сербия осваивала новые земли. Островная империя с Западного моря также расширяла свою территорию. Existe agora um mercado onde qualquer pessoa pode negociar, e os próprios habitantes locais decidem como melhorar a sua cidade e livrar-se de tradições ultrapassadas. Gantz fica sem palavras, mas não consegue habituar-se. Tudo isto vai contra os princípios da família de Lacan. Nessa noite, Rogers tenta acalmar Gantz. Também achou tudo estranho ao início, mas deviam confiar no jovem mestre, porque tudo está a mudar para melhor. Deixado sozinho, o mordomo olha tristemente para uma chávena de chá frio. Absolutamente todos os criados, excepto ele, passaram para o lado do jovem mestre. Uma semana depois, Gans chega ao gabinete de Luc de Lacan com documentos. O jovem está a trabalhar e a escrever algo sem levantar a cabeça. Água a pingar do teto sobre eles. Ao ver a fuga no teto, o mordomo informa o seu mestre que irá resolver o problema o mais rapidamente possível. No entanto, Simon repreende o servo por ter prioridades erradas. Primeiro, precisa de cuidar das pessoas comuns que não têm onde se esconder da chuva. Querendo descobrir as verdadeiras intenções do jovem mestre, Gantz decide segui-lo. O mordomo já sabe que Luke desaparece algures todas as noites e começou a visitar a torre do Rei Demônio com frequência. Suspeita que o jovem tenha sido amaldiçoado. Continuando a segui-lo, a dado momento Gantz vê o protagonista parar no meio da floresta. Видя печальное лицо графа Слейва, король сменил тему и стал расспрашивать того, не знает ли он что-нибудь о мороженом, о котором ходит столько слухов по столице. Тогда граф Слейв и вспомнил о торговой гильдии Роyal и о ее леденце. Так называли мороженое, потому что оно было разноцветным и сладим и имело восхитительный вкус. От этого описания у короля загорелись глаза, так как он обожал сладости. Ao conhecê-los,
Simon está prestes a tirar algo do saco que trouxe consigo. Os bandidos estão curiosos para saber que presentes lhes preparou. Um dos homens diz, com um sorriso, que consideraram cuidadosamente o conteúdo do livro que lhes deu. Gans, que está a ouvir a conversa, não percebe o que está a acontecer. Uma criança na multidão exclama alegremente que, graças ao jovem cavalheiro, agora já sabem escrever e ler, porque ele lhes explicou tudo bem. Além disso, Delacan já lhes tinha trazido medicamentos, graças aos quais curou os seus entes queridos de doenças. Os bandidos agradecem ao jovem por ter salvo as suas famílias. O protagonista, no entanto, lembra-se que tudo tem um preço e pergunta-lhes se estão dispostos a pagá-lo. O líder dos bandidos responde confiantemente que não são uma espécie de animal ingrato e que executarão qualquer uma das suas ordens. Após estas palavras, Simon mostra aos ladrões o conteúdo da sua bolsa. Moedas de ouro e livros caem no chão, aos seus pés. Os homens ficam desanimados. O jovem cavalheiro já trouxe livros, mas por que precisam de dinheiro? O protagonista diz-lhes que vão encontrar a resposta para esta pergunta nos livros que trouxe. Когда сам впервые обратился к мастеру с такой же просьбой. O jovem afirma que, com estes documentos, se tornarão oficialmente moradores deste território e poderão chamar-lhe seu. Além disso, num futuro próximo, planeia construir aqui uma cidade onde os bandidos se poderão estabelecer. Levadas às lágrimas por tal gesto de bondade, as pessoas não têm a certeza se podem aceitar tal presente do jovem cavalheiro, porque são ladrões e não merecem perdão. Simon concorda que o roubo é crime, mas a necessidade de sobrevivência levou-os a esta vida. Essa culpa pode ser expiada. O ouro que trouxe é metade do pagamento de um ano. Agora vão tornar-se mercenários e servir a família Delacan. Embora não tenham ferido ninguém durante os assaltos, ainda assim fizeram as pessoas comuns tremer de medo. Agora, os bandidos têm de estar prontos para arriscar a vida por eles. Este é o caminho para a redenção. No entanto, Simon dá às pessoas uma escolha porque acredita nelas. Como era de esperar, os bandidos pegam em armas e juram em uníssono defender as terras de Delacan até o fim dos seus dias. Gans, que presenciou a cena, cai de joelhos. Acreditou durante toda a sua vida no princípio da família Delacan de que os maus devem ser exterminados. Em vez disso, deveria ter ouvido os gritos dos oprimidos. O mordomo começa a chorar e repreende-se por ter duvidado do jovem mestre, e promete a si mesmo que lhe será sempre fiel. Durante todo este tempo, Simon sabia que estava a ser observado. Vendo a sua reação com o canto do olho, pensa para si, satisfeito, que Gans vai finalmente parar de o observar e baixar a guarda. Depois de se despedir dos bandidos e de se certificar de que o mordomo já não o persegue, o protagonista apanha uma pedra brilhante do fundo da mala, dizendo que está finalmente na altura de começar a coisa mais importante. Ao regressar à sua torre, invoca golems, ainda que pequenos e infantis, que limpam a torre desajeitadamente enquanto pensa no seu próximo movimento. Embora tenha conseguido recuperar a confiança das pessoas, está quase sem dinheiro ganho em La Mer. Ele precisa urgentemente de encontrar uma fonte de rendimento estável. Com um sorriso malicioso, chama os golems, segurando uma pedra mágica nas mãos. Ele tem planos para eles. Ao regressar ao seu gabinete, Philippe relata ao jovem que o tesouro está vazio e que gastaram quase todo o dinheiro que ganharam em La Mer. Simon pergunta sobre a mina que queriam desenvolver antes, mas também aqui recebe uma resposta decepcionante. Depois de examinarem o território, os cavaleiros não conseguiram encontrar nada. O protagonista não compreende por que contraíram uma dívida tão grande com Alon para um empreendimento tão sem futuro. Felipe responde que não tinham outra escolha. Era uma época de vacas magras, e Luc de Lacan entrou em coma. Por isso, agarraram-se a cada gota. Во время боя граф Слейв скрестил мечи с главой нападающих и попытался выяснить, кто же направил их сюда. Ведь поход короля замороженным был, по сути, внезапным порывом. Com a voz trêmula, Philip conta ao jovem mestre que existe uma cadeia de montanhas chamada Róquia. O local está infestado de monstros, e por mais cavaleiros que enviem para lá, todos terão de regressar. Граф подумал, что ситуация была не самой лучшей, но ради королевства он должен был защитить короля любой ценой. Ao chegar ao local, a personagem principal está convencida de que o que Philip disse não era mentira. O seu caminho está bloqueado por um gangue inteiro de monstros. Além disso, Simon salienta que monstros de diferentes regiões estão a mover-se em conjunto. Muito provavelmente uniram-se deliberadamente para poderem lutar contra os humanos.
Os inimigos partem imediatamente para o ataque. A personagem principal consegue esquivar-se do primeiro ataque na sua direção. Sem perder tempo, pede imediatamente ajuda aos seus golems, já maiores do que antes. A sua carne de pedra resiste facilmente aos golpes dos adversários, e os monstros caem no chão um após o outro sob os seus punhos. A luta corre como um relógio para Gáudio de Seimon. As pedras mágicas não o desiludiram. No entanto, o inimigo continuava a avançar onda após onda. Não é de estranhar que os cavaleiros não tenham conseguido explorar o território e se tenham rendido. Na multidão, o protagonista avista um enorme ogre com uma cicatriz na cara. Aparentemente é o líder deles. Com alguma ajuda de magia, Simon salta para os ombros do ogre e lança-lhe um feitiço de controle mental, subordinando a sua vontade à sua. Os jovens declaram que o seu líder é agora o seu servo. Eles, obedientemente, depõem as armas. Ordena aos monstros que restam que tragam seus líderes até ele se não quiserem perder as suas vidas. Simon subjuga então os outros monstros. Por fim, é a vez do líder duende. Contorce-se em agonia enquanto o mago lhe faz uma lavagem cerebral. Depois de terminar com ele, vira-se para todos os monstros reunidos, perguntando-lhes se viram algum lugar na área onde os anões pudessem visitar com frequência. Ao início, os monstros limitam-se a olhar um para o outro confusos, sem saber o que responder. Mas o líder duende, recentemente subordinado, não diz a Simon que lhe vai indicar o caminho. Passado algum tempo, leva-o até uma passagem discreta na rocha, repleta de pedras. Os monstros que acompanham Simon tremem de medo, sentindo claramente algum tipo de perigo a emanar daquele lugar. Mas o protagonista não é de assustar. Com um golpe mágico, abre caminho para o interior da gruta. Parece a entrada de uma mina. Vendo a hesitação dos monstros, permite que não vão com ele se prometerem não atacar as pessoas e viver em paz enquanto aguardam as suas próximas ordens. Sem perder um segundo, os monstros gratos e alegres fogem, deixando Simon sozinho. Num passado longínquo, os humanos eram uma das civilizações mais avançadas tecnologicamente, pelo que procuravam subjugar outras raças. А когда и это не помогло, так как Ульям укорачивался от всех попыток играючи, то решил применить свой коронный прием. Sentado na sua torre, Simon recebeu representantes de outras raças, fornecendo aos monstros desfavorecidos novos territórios para viver. Um dia, um anão veio ter com ele. E não um anão qualquer, mas o mais antigo deles. O servo de Simon ficou indignado com a sua autoconfiança. Mas o próprio rei demônio ficou impressionado por um representante da civilização mais avançada tecnologicamente ter vindo ao seu encontro. Indo direto ao assunto, o convidado inesperado diz a Simon que não gosta do facto de as pessoas, tendo adquirido tecnologias, ainda que não as mais avançadas, estarem a destruir inúmeros ecossistemas. Em troca da destruição dos humanos, o anão promete melhorar o castelo do rei demônio com a sua tecnologia. Simon pergunta ao interlocutor se não é a mesma pessoa que o convidado pede para destruir. Mas, em resposta, o anão apenas se ri alto e calorosamente. Não é um homem, mas o rei demônio. Voltando aos acontecimentos atuais, o protagonista, de tocha na mão, estuda uma mina abandonada, admirando a tecnologia dos anões que aqui trabalharam. A mina está repleta de depósitos de minério precioso. Se o trabalho puder ser retomado aqui, o conselho ficará rico. A certa altura, apercebe-se que o desenvolvimento da mina parece ter sido interrompido abruptamente, e as criaturas que ali trabalhavam fugiram, abandonando seus dispendiosos equipamentos. Algo está aqui errado. Logo se percebe por que é que os monstros tinham tanto medo deste lugar. Um enorme verme, o verdadeiro dono desta mina, surge do subsolo. Vendo a atitude agressiva do monstro, Simon invoca golems para a batalha. Enquanto os dois gigantes de pedra seguram os ataques do verme, o mago atinge-o com chamas negras. Mas depressa a autoconfiança do protagonista se desvanece. O seu feitiço, mesmo sendo de baixo nível, não deixa rasto na superfície do verme. Мысль о том, что мороженое пропало просто так, сильно его расстроила, что продолжать драться ему расхотелось. A personagem principal teria encontrado o seu fim se não fosse o golem a proteger o seu mestre. O monstro invocado dá um murro no verme, fazendo-o cair no chão. Infelizmente, esta foi a última coisa que o golem conseguiu fazer. O verme esmagou literalmente o monstro de pedra com o seu corpo. Além disso, após matar o golem, o monstro absorveu os minerais de que era feito. Novos espinhos brilhantes cresceram na cabeça do verme, fortalecendo o monstro já perigoso.
Percebendo que os golems sozinhos não conseguem derrotar o verme, Simon entra em pânico e tenta escapar da mina e regressar para aqui com os gigantes. На счет сама 2 он оказался в окружении направленных на него различных клинков. Além disso, se não houvesse vestígios de um monstro tão grande na floresta, e ele vivesse apenas nesta mina, então o gigante seria inútil aqui. Não o deixaria entrar na mina. Depois de ordenar aos seus golems que distraiam o verme e deem algum tempo ao seu mestre, o protagonista corre para o lado, obviamente à procura de algo. Os seus olhos percorrem a mina, em busca do único item que nenhuma mina anã pode dispensar. Uma picareta antiga capaz de partir qualquer pedra. Tendo finalmente obtido a picareta lendária, Simon usa magia para subir para as costas do verme furioso e atingi-lo na cabeça coberta de mineral. No entanto, nem isso é suficiente para o matar. O verme ruge e atira o jovem para longe, que voa como uma pedra. Entretanto, na propriedade de Delacan, o Capitão Rogers repreende o sobrinho pelo fato de o seu mestre parecer ir a algum lado todas as noites, e o seu cavaleiro pessoal não saber para onde. Felipe dá a desculpa de que Luke desaparece da sua vista de todas as vezes. Além disso, espalharam-se rumores entre os habitantes da cidade de que o descendente do herói Lacan começou a frequentar a Torre do Rei Demônio. O Capitão Rogers suspira profundamente. Talvez Gantz tivesse razão em não confiar nele. O monólogo do cavaleiro é interrompido por Gantz, que entra e anuncia que agora é completamente dedicado ao jovem mestre, tendo-se convencido pessoalmente de que faz tudo pelo bem do seu povo. Nesse momento, com o que lhe restava de força, Simon ataca o verme agonizante com uma chama escura. Cansado, o jovem cai nos braços dos seus golems que apanham o seu mestre. Enquanto tenta recuperar o fôlego, o verme, envolto em chamas, morre. O protagonista comenta que não seria capaz de derrotar outro monstro como ele. Pelo menos graças ao verme e ao trabalho que realizou, poderão poupar em mão de obra e custos de mineração. Ao explorar a mina abandonada, Simon tropeça no esqueleto de um anão. A julgar pelo seu equipamento, foi um dos que morreu a defender a mina e os seus trabalhadores. O jovem decide enterrar os restos mortais do guerreiro com honras, numa pequena cova improvisada, desejando que descanse em paz. Pegando no seu equipamento, promete ao morto que não o utilizará para fins maléficos. Os vassalos de Luke de Lacan não conseguem acreditar que o seu senhor tenha conseguido encontrar a mina. Agora podem resolver todos os problemas financeiros da família. Muti planeia começar a preparar o equipamento para desenvolver a mina, mas Gans relata que não há necessidade. Parece que já alguém fez o trabalho. Só precisam de encontrar o número necessário de trabalhadores. Enquanto os criados conversam animadamente sobre a mina, Simon pensa nos monstros que migraram para as profundezas das montanhas sob as suas ordens. Se alguém atacasse o condado, serviria como força militar adicional. За Генри пришел высокий молодой человек в форме дворцового служащего. Он обратился к Ульяму как к господину магическому мечнику, с умоляющим выражением на лице и слезами на глазах. No entanto, avisa os criados que isso não é motivo para relaxar. Se distraírem, nem que seja por um segundo, as coisas podem voltar a piorar. O protagonista avistou um novo alvo e informa os seus vassalos de que precisará de abandonar o condado por uns tempos. Confia a explicação dos seus planos a Philip. O jovem cavaleiro informa alegremente os outros que Luc de Lacan quer comprar um novo gigante e levar Philip consigo não só como guarda, mas também porque os compreende bem. O sobrinho é interrompido pelo tio. Quem mais, para além do capitão da guarda, poderá proteger o jovem mestre na estrada? Todos começam a discutir. Dixon tem a certeza de que tal assunto não pode ser feito sem um contabilista. E Milt não compreende como é possível comprar um gigante sem a participação de um mago de ferro. O protagonista parte numa viagem. Numa carruagem puxada por 2 cavalos e conduzida por Rogers, Seymour e Philip conversam. Philip não para de falar um segundo, falando com entusiasmo de gigantes. O jovem mestre está cansado da sua conversa e só uma reprimenda do tio faz calar o cavaleiro. Simon está convencido de que levar Rogers consigo foi uma boa ideia. De repente, uma enorme máquina, semelhante a um comboio sobre rodas, surge no caminho da carruagem. O cocheiro para os cavalos bruscamente. O protagonista pergunta o que aconteceu, e Rogers responde que a estrada em que seguiam estava bloqueada por um comboio rodoviário, uma carruagem movida por energia mágica. É muito cara, mas pode transportar cargas pesadas e é mais potente do que qualquer carruagem.
Несмотря на то, что они принадлежали к противоположным фракциям, они полюбили друг друга. E то было лучшим, что случалось в его жизни. O homem apresenta-se como um comerciante itinerante de alimentos gourmet da Shade Company. Simon fica confuso por ser a primeira vez que ouve falar deles, mas o homem ignora. Começaram a carreira recentemente. O comerciante tenta descobrir quem é a personagem principal e a que família pertence, mas o jovem recusa-lhe essa parte. Acabaram de se conhecer, e ele não pretende dizer o seu nome ao estranho. Вечером того же дня король выслушал отчет от камергера и очередной отказ мастера меча. Sozinho, o comerciante, cujo nome verdadeiro é Tizel, pega num pedaço de papel com retratos de aristocratas. Todos estão riscados, exceto Luke de Lacan. É o próximo alvo. À medida que a noite se aproxima, Simon e os seus vassalos acomodam-se para passar a noite, reunindo-se à volta da fogueira. Nem Philip nem Rogers acreditam que o homem que conheceram fosse um comerciante. Se tivessem começado a trabalhar recentemente, não teriam dinheiro para um comboio rodoviário. Simon não diz nada, mas também não gostava dos estranhos. A carga no comboio irradiava mana. De repente, Teasel emerge dos arbustos. Cumprimenta-os com um sorriso e pede-lhes permissão para se juntar a eles. Mas a personagem principal não se deixa enganar. Vê muitos mercenários armados atrás de si e diz sarcasticamente ao comerciante que não há espaço para tanta gente. Não escondendo mais os seus planos, Teasel e os seus homens apressam-se a atacar os viajantes, ordenando que todos sejam mortos, especialmente Luke de Lacan. O jovem rapidamente percebe que não são mercenários nem bandidos comuns, repelem os ataques de Rogers e defendem-se em batalha. Perdido em pensamentos, não se apercebe de como um dos agressores tenta atacá-lo por trás. Só graças ao capitão é que a personagem principal se mantém viva. Simon não tem dúvidas de que foram atacados por cavaleiros bem treinados, uma vez que conseguiram contornar Rogers e ir atrás dele. O falso mercador apenas se ri sarcasticamente enquanto observa a batalha. Assim que diz que Luke se devia render, uma enorme sombra paira sobre os heróis. Вспоминая то, как она впервые попробовала вкус мороженого, девушка задумалась. Каким же был тот человек, percebendo que a situação era desesperada e ordenando aos seus vassalos que fechassem os olhos, Simon lança um feitiço que provoca um poderoso clarão de luz. Os cavaleiros inimigos ficam imediatamente cegos com gritos, ainda que temporariamente. Aproveitando o momento, o trio tenta escapar do campo de batalha. Понаблюдав еще немного за их стараниями, Ульям предложил им перейти к следующему шагу. Раз контролировать поток энергии внутри себя, они научились достаточно хорошо. O assassino grita a Simon que certamente o irá apanhar e matar. Philip e Rogers elogiam o jovem mestre em uníssono. Nem sabiam que ele era capaz de manejar magia com tanta habilidade. Philip tem a certeza de que, com tanto talento, está destinado a tornar-se um cavaleiro rúnico. A personagem principal apenas lhes ordena que se calem e fujam. Adversários tão sérios, armados com um gigante, dificilmente os deixarão em paz tão facilmente. E, de fato, outro grupo de cavaleiros salta da floresta próxima. Depois de garantirem a Simon que ficarão bem, Philip e Rogers dizem que vão prender os assassinos e que o jovem mestre tem de fugir. Deixados sozinhos, os cavaleiros da família de Lacan deixam de ser impedidos por nada nos seus poderes. Com a ajuda de Mana, avançam para a batalha, mostrando aos seus inimigos tudo aquilo de que são capazes. Qualquer pessoa que ouse atacar a vida e a honra da família de Lacan enfrentará represálias. Entretanto, há um incêndio terrível em La Mer. A princesa reina observa as casas a arder. Victor diz que o fogo é tão forte como se alguém tivesse ateado fogo e deitado azeite sobre tudo. A menina quer ficar e ajudar, mas os refugiados que tentam apagar o fogo convencem a sua salvadora a fugir. Se lhe acontecer alguma coisa, eles vão definitivamente desaparecer. Victor agarra a mulher chocada pela mão e leva-a para longe do fogo. A princesa encontra-se no meio de uma ruína carbonizada, que costumava ser uma rua da cidade. As vítimas do incêndio estão a sofrer por todo o lado. As crianças choram pelos pais mortos, os pedidos de ajuda estão por todo o lado. Ao ver a imagem, os olhos da menina enchem-se de lágrimas. Repete para si mesma que sente muito e pede perdão às pessoas. O caminho de Reine é bloqueado pelo Conde Monarch, acompanhado pelos seus cavaleiros. Cumprimenta a sua futura noiva e conta-lhe que estava a treinar nas proximidades. Quando a rapariga pergunta que tipo de treino pode ser realizado à noite, o homem responde sorrindo, que agora treinam à noite para a segurança dos habitantes da cidade. Os guardas sorridentes
seguram nas mãos tochas acesas. Agarrando a princesa chocada pelo queixo, diz-lhe, sem mais demoras, que ela é a culpada pelo sofrimento dos refugiados devido ao seu comportamento. Ele afasta-se rindo. Reina não consegue fazer mais nada senão chorar com ódio nos olhos. Ela nunca perdoará o conde pelo que fez. Simon continua a correr. Acredita que é necessário começar os preparativos para a guerra imediatamente, uma vez que o inimigo preparou gigantes. São eles que bloqueiam o seu caminho. Juntamente com eles, é recebido por Tizel e por um grupo de cavaleiros. O homem diz que não esperava que o herdeiro de uma família guerreira se rebaixasse a usar uma magia tão patética. O protagonista observa que os assassinos gastam muita energia para capturar a criança. Mas o assassino responde que o leão dá tudo de si, mesmo quando persegue um coelho. No entanto, as ameaças de Tizel não o assustam minimamente. O jovem cavalheiro ri-se na cara dele, chamando-lhe autoconfiante. A reação de Luke é incompreensível para ele. Pensa que o aristocrata pode ter enlouquecido ou está-se a tentar ganhar tempo. Tirando a pedra que tinha retirado do corpo do anão, Simon começa a lançar um feitiço. Os olhos do miúdo iluminam-se com chamas roxas. Um portal mágico surge atrás do protagonista. Dele emergem inúmeros golems, prontos para a batalha. Simon grita que, dos dois, foi ele quem conteve os seus próprios poderes. Os cavaleiros inimigos ficam chocados ao ver os golems, mas Tizel tranquiliza-os. Eles só eram assustadores no passado, e os seus gigantes agora lidarão facilmente com estes blocos de pedra. Было и так много кандидатов для ее женитьбы, в том числе принцы других стран. Да и отпрысков, высокопоставленных семей этой страны. O protagonista quer dar uma lição a Tizel por chamar aos seus golems um monte de pedras, algo que não teria acontecido há 500 anos. Lança um feitiço de marioneta que lhe permite controlar os seus próprios golems. Os monstros de pedra movem-se rapidamente em círculo. No entanto, Tizel continua a ordenar ao seu protegido que simplesmente ataque. Acredita que os golems não representam perigo para eles. O golem agita o braço, imitando os movimentos do mestre, e bate com o punho no chão. Os adversários não compreendem o que o jovem está a fazer. Pensam que talvez ele não saiba como controlá-los. Mas Simon partilha com eles um pouco de sabedoria militar. É preciso conhecer sempre o território em que se está a combater. Os golems retomam seus movimentos circulares, continuando a esmurrar o chão com os punhos. Os inimigos apercebem-se tarde demais do que está em acontecer. O chão desaparece literalmente debaixo dos seus pés, partindo-se em pedaços. Os assassinos voam gritando para o desfiladeiro em busca da sua ruína. Olhando para os cavaleiros a cair, o protagonista sorri e lamenta não ter feito ninguém refém. Ainda não sabe quem ordenou o seu assassinato. De repente, a lâmina da espada passa-lhe pelo peito. O miúdo grita de dor, curvando-se. Правда, позже он пожалел об этом, так как пришлось слушать проповеди и нравоучения Эдмунда всю ночь. Simon ri-se dizendo que lhe foi dada a oportunidade perfeita para fazer Tizel refém, exatamente como queria. Похоже, принцесса переживала, что мужчина передумает, то послала за ним карету их дворца. Ao tentar atacar com a chama negra, o protagonista sente uma dor aguda no peito e percebe que já não tem mana. Os olhos dos golems apagam-se e os próprios monstros se desintegram. Король встретил мечника. No entanto, uma maldição tão fraca não é obstáculo para o rei demônio. Reunindo o que lhe restava de força, Simon utiliza magia negra, invocando membros sombrios do portal. O líder dos assassinos não consegue acreditar que o herdeiro do herói Lacan pratique magia negra. O jovem exige que o falso comerciante confesse quem ordenou o atentado contra ele. O assassino, implorando por misericórdia, informa-o de imediato que o Conde Monarque está por trás de tudo. Apesar dos gritos de Tizel, Simon mata-o sem qualquer hesitação. O Rei Demônio nunca perdoa os seus inimigos. A personagem principal absorve energia vital, mas admite a si próprio que este processo não lhe traz prazer. O que mais o preocupa agora é o motivo pelo qual o Conde, que nunca conheceu pessoalmente, reuniu tantas forças, incluindo gigantes, para o matar. Deve ter um bom motivo para atacar a família de Lacan. Em breve, o capitão Rogers e Philip, que o procuravam pela floresta, regressam a Simon. Ficam felizes por o jovem mestre estar bem. O amanhecer surge, a Trindade caminha pelo bosque, e o protagonista partilha com os seus vassalos o que Tizel lhes contou. Preocupado, Rogers sugere que o jovem mestre regresse à casa e prepare tropas, pois as forças do conde podem tentar outro ataque.
Mas Simon acha que devem aproveitar a situação e comprar o gigante, enquanto os inimigos recuperam da tentativa falhada de assassinato. O capitão não percebe como é que a personagem principal vai entregar o gigante à propriedade sem carruagem. O jovem, porém, informa triunfalmente Rogers que tem transporte e conduz os seus cavaleiros até o comboio deixado para trás pelo assassinado Tyzel. Philip fica feliz por terem conseguido um comboio inteiro de graça. Mas o Capitão Rogers não partilha a sua alegria. Tem de treinar arduamente para conseguirem proteger o jovem mestre no futuro. Después de todo, él fue quien creó todo el hielo. Su ausencia podría perjudicar el funcionamiento de la tienda. Por eso, intentó crear una reserva de hielo para tener tempo livre para as visitas. O próprio Simon não partilha da alegria do cavaleiro. Quase morreu por causa da maldição. Uma sensação de sufoco tomou conta do seu corpo quando tentou lançar um feitiço. Percebendo que não havia outra saída, senão fortalecer-se, o jovem ainda se perguntava quem o poderia ter amaldiçoado. Entretanto, na propriedade principal da capital, Alonderin curvava-se diante do trono, com todo o seu corpo a tremer de medo. Su buen carácter no era en absoluto comparable al carácter de Tiger Dando, lo que agradó mucho a William, ya que le daba una mejor oportunidad de resolver todo pacíficamente en el futuro. Implorando por misericórdia, Alon admite ao seu interlocutor que estranhos interferiram nos seus planos. O comerciante promete que da próxima vez terá sucesso. Um homem misterioso aproxima-se de Alon. Em vez de um rosto, tem uma caveira. Uma caveira sem corpo. Quer saber quem ousou cruzar-se no seu caminho.